E aí pessoal, aqui é o Elias, né, professor de História de vocês. Na aula passada a gente já começou a discutir um pouco, né, sobre o declínio da monarquia no Brasil, né, como é que o movimento republicano ele ganha força, né, quais são os fatores que vão influenciar, né, a monarquia no Brasil, né, que vão levar ao enfraquecimento do poder do imperador e, claro, consequentemente, a queda da monarquia lá no século XIX, tá? Então a gente viu, né, que tiveram vários motivos, né, desde a Guerra do Paraguai, a, a relação, né, conflituosa com a Igreja, com os militares, né, e também posteriormente com os cafeicultores, né, levaram a enfraquecimento desse império, né, do poder do Dom Pedro II. E a gente hoje vai falar um pouco sobre o surgimento do movimento republicano, né, o crescimento desse movimento no Brasil, né, e a sua consequente implantação da República lá em 1889, né, por meio de um golpe articulado aí, garantindo os interesses principalmente, né, dos militares e dos cafeicultores, que vão encabeçar o processo de rompimento com a ordem do antigo, no caso do Império, né? O que acontece, pessoal? A gente vai ver assim, né, que, na verdade, o movimento republicano, né, por si, tá? A ideia de república, ela já existia no Brasil há muito tempo, tá? Então a gente tem movimentos bem anteriores que já traziam isso, né? Como é o caso, por exemplo, da Inconfidência Mineira, né? Então são movimentos, né? Como a Conjuração Baiana, a Conjuração Mineira, né? No caso também Conjuração ou Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, é, a, a Revolução Pernambucana, a Revolução Pernambucana lá de 1817, e a gente também tem a Confederação do Equador lá de 1824. Então a gente já teve, né, uma série de experiências ou de tentativas, né, de experiências é, republicanas no Brasil. Né? Então a gente tem um movimento que já trazia esses aspectos desde o século XVIII, né? Finalzinho do século XVIII, se a gente pensar, por exemplo, na Inconfidência Mineira, né? Na Conjuração Mineira, como um dos primeiros movimentos que traz à tona o ideal de república. Então, a ideia da república ela não era tão nova, tá? Aqui no Brasil, esses movimentos já traziam esses ideais, mas ainda não havia, era um movimento organizado, né? Que se caracterizasse como um grupo sólido, né, que é, vai, vai apontar, né, nesse sentido para o regime republicano. O que a gente tem são vários movimentos que em seu desenrolar, né, vão propor essa tendência republicana, mas não como um movimento organizado de cunho geral. Né? Isso começa a mudar, pessoal, principalmente a partir do século XIX. Né? Principalmente de acordo com que a gente vai ter uma mudança, né? Por exemplo, a modernização de núcleos urbanos, principalmente na região centro-sul do Brasil, onde a gente vai ter o aparecimento e o fortalecimento de camadas médias urbanas, né? E, claro, o fortalecimento da burguesia cafeeira, né? Que vai ser a principal força, né, política e econômica, né, no século XIX e, sem dúvida, um dos principais atuantes para a difusão desse movimento republicano. Né? O movimento republicano, então, já existia ainda, né, no começo, ali, no início do século XIX, mas ele só vai ganhar mesmo, vamos dizer assim, um impulso realmente
destacável, né, a partir da década de 70, né, de 1870, com a publicação do chamado Manifesto Republicano, né, que basicamente é um manifesto, né, uma espécie de carta, né, em que os republicanos se posicionavam frente a todo o sistema, né, político, social que se apresentava, né, ali na década de 70, né, após a Guerra do Paraguai e tal. Então esse manifesto, né, ele dá início, ele marca, né, o momento em que esse republicanismo ele começa a ganhar o terreno público, né, ganhar o espaço público. E aí a gente vai ver o manifesto ali criticando o caráter centralizador, né, da monarquia, né, representado, por exemplo, pelo poder moderador, que era exercido pelo Dom Pedro, o sistema hereditário, né, de sucessão, questionando, trazendo, por exemplo, a ideia do voto, né, vai defender a separação, né, da unidade territorial no modelo federativo, né, que é o modelo que inclusive foi adotado, né, então a divisão do território em unidades relativamente autônomas, né, ligadas por uma constituição. Então o Manifesto Republicano ele vai trazer ali, né, as aspirações, né, os interesses desses republicanos, né, que claro em sua maioria é formado por essas camadas médias, né, da burguesia cafeeira, da burguesia urbana, tá? Aí é importante destacar, pessoal, que o movimento republicano ele não era, vamos dizer assim, completamente homogêneo, né? Homogêneo em que sentido? Não havia apenas uma ideia, tá, de república dentro do movimento republicano. Na verdade, os estudos recentes demonstram que o movimento republicano ele tinha, né, perspectivas diferentes, né? Haviam líderes, né, que vão ter visões diferentes de como essa república deveria ser atingida e os objetivos que essa república deveria colocar em prática, né? Então a gente vai ter, por exemplo, aqui o Quintino Bocaiúva, né, que já trazia uma ideia de uma implantação da república sem agitação social, né, sem uma ameaça à ordem econômico-política estabelecida. Né? Então a ideia era implantar uma república com pouca participação popular, sem muita agitação, sem muita violência, né? Sem mudar profundamente essa sociedade. Né? Uma perspectiva mais reformista, né? Menos radical, menos revolucionária. Enquanto você vai ter outros, né? Como o caso aqui o Silva Jardim, né? Que vai defender uma república mais popular, né, marcada pela mobilização dos setores, enfim, da população, né, com o objetivo de derrubar essa monarquia e de estabelecer uma participação popular ativa, né. A gente vai ver, né, que vão existir sentidos diferentes de república, né, a república, vamos dizer assim, positivista, né, a república jacobinista, que vai ser uma perspectiva, né, de república mais com mais participação social. Então você vai ter diferentes formas de se entender a participação popular nesse processo de implementação, né, do regime republicano, tá? Mas o fato é que a república por si ela vai ganhar essa cara, né, que ela tem hoje, de certa forma, a partir do momento em que os interesses, né, desses grupos majoritários, no caso aqui representado pelos cafeicultores, pelos famosos barões do café, e do outro, os cafeicultores, ela vai atingir, né, ela vai assumir o caráter mais por exemplo, ali mais próximo daquilo que o Quintino Bocaiúva ele vai pregar, né? Uma república, uma instalação que ocorre sem agitações. Né? A gente tem como marco assim, central, né, do processo de rompimento com a monarquia a abolição da escravidão. Né? A abolição da escravidão em 1888 foi o golpe, vamos dizer assim, né, o golpe final, né, na perspectiva, né, contra os cafeicultores, né? Por quê? Porque uma boa parte dessa elite cafeicultora era uma elite extremamente, vamos dizer assim,
fixada, né, naqueles ideais escravocratas, né, e que vão se sentir, né, extremamente prejudicadas, né, pelo governo imperial quando da abolição da escravidão. Por quê? Porque o governo vai abolir a escravidão, vai libertar esses escravos, e mas não vai indenizar os proprietários, né? Então, quer dizer, esses proprietários, esses cafeicultores vão se sentir lesionados por não terem sido indenizados pelo governo, e perdiam, né, ali a sua principal mão de obra, que era a mão de obra escravizada. Então, na concepção desses cafeicultores, né, esse foi um golpe aí, duro, né, contra essa classe. E aí você vai ter, de um lado, o processo de enfraquecimento da monarquia, como a gente já falou anteriormente. A crise com os militares, a crise com a Igreja Católica, né, todo esse processo que vem enfraquecendo a monarquia. Aí você tem a abolição, né, e esse rompimento desses cafeicultores. Tanto que a partir de 1888 você vai ter uma boa parte, né, um crescimento bastante vertiginoso das fileiras do Partido Republicano, ou dos partidos republicanos, que haviam vários, né, pelo Brasil. Por quê? Porque uma boa parte dos cafeicultores vai ver, né, nesse movimento republicano a possibilidade de manutenção de seus interesses, né? E aí você vai ter esses cafeicultores migrando para esse, aderindo, né, a essa ideia. E do outro você tem os militares, né, que viam aí a possibilidade de se estabelecerem como um regime, né, como uma força política forte, né? Então, quer dizer, o governo ele já vinha tendo uma série de atritos desde a década de 70, né? Nós da década de 70, e aí o exército cada vez mais ele vai desgastando, né, na sua relação com o governo imperial, e a partir aí de 1889 se coloca como um dos principais atores políticos. E aí, claro, isso desemboca, né, no golpe de 1889, no golpe de 15 de novembro, né, que a gente chama de proclamação da República, né, mas na verdade seria ali um golpe militar, né, contra o regime imperial. Então você vai ter uma proclamação em que você não vai ter participação popular. O Deodoro da Fonseca, né, juntamente ali com os militares, vai marchar, né, para o Ministério da Guerra. Lá ele prende, de certa forma, né, todo o gabinete do imperador. O imperador, sem muitas alternativas, né, via que não havia como resistir, ele então não vai estabelecer nenhum tipo de resistência, e a República então ela é proclamada, né, e aí posteriormente a família real, né, seria deportada do Brasil, né? Mas aí você vai ter o quê? Você vai ter um movimento, o 15 de novembro, ele é basicamente um movimento aí extremamente isolado, né? Basicamente o exército, né, apoiado por um pequeno grupo de republicanos civis, vai estabelecer toda a mudança de regime, né, com a abdicação, né, a deposição do imperador, o desmantelamento do poder imperial e o estabelecimento de uma república, tá? Então, quer dizer, aqui a gente tem início ao processo republicano. O início da república ele se dá dessa forma.